E agora eu converso com o Ricardo Dantas Lopes, ele que é coordenador dos cursos de gestão da Uningá. Nós vamos conversar sobre educação financeira. O professor Ricardo está aqui com a gente, vai conversar sobre educação financeira, como ensinar educação financeira em tempo como que estamos vivendo, que por um lado a pobreza aumenta, por outro lado a riqueza aumenta. Enfim, nós estamos em uma época de intensificação da desigualdade social. Professor, é possível pensar em investimento mesmo quando se passa por dificuldades financeiras na família? Bom, eu acho que primeiro é importante entender dois conceitos básicos: o conhecimento sobre educação financeira e a aplicação. Então você pode conhecer, e todos devem conhecer esse tema, mas a aplicação ela é diferente, porque ela varia de cada pessoa e cada condição social ou financeira. Quando você fala em investimentos, eu penso que sim, desde que a pessoa trilhe um caminho para ficar pronta. Então, se eu tenho dificuldade financeira, qual que é o processo? Que eu consiga resolver. Então, se eu tenho pouca renda, ou ganho mais do que gasto, ou ganho menos do que eu tenho que tentar, como é que eu faço para ganhar mais do que eu gasto? Então, vamos tentar pensar em novas fontes de renda. Depois que eu resolvi esse problema de renda e de gasto, eu vou tentar fazer uma reserva financeira. Então, assim, qual que é a ideia de praxe? Que todos nós tenhamos pelo menos 8 meses dos nossos custos fixos em reserva financeira para emergência. Caso alguma coisa aconteça, eu perco o emprego, eu consigo ter uma folga, um respiro desse tempo para tentar arrumar uma outra fonte de renda. Depois que eu tenho essa casa arrumada, eu posso aí sim pensar em termos de investimento. Então, é um caminho, melhoro as minhas condições financeiras, tenho um mês superavitário, faço uma reserva financeira contundente, depois eu penso em como eu posso fazer algum tipo de investimento, entendendo daí o que é investimento de renda fixa, renda variável, qual é o meu perfil de risco, como é que eu quero trabalhar com essas questões um pouco mais práticas. Nós estamos conversando com o professor Ricardo Dantas, ele que é coordenador dos cursos de gestão da nossa Uningá, falando sobre educação financeira, um tema importantíssimo, é importante que você preste bastante atenção. Professor, é possível pensar em investimento aí mesmo quando se passa por dificuldades? O professor estava falando para a gente, mas qual é a orientação que os especialistas dão para as famílias que estão endividadas? Senhor, senhora, ai meu Deus, Rafael, eu estou endividado aqui, está difícil. Qual a orientação que você poderia passar? Bom, a primeira orientação é você realmente entender que você tem dívida, você deve mais e você precisa resolver essas questões. Qual que é o passo 1? Listar suas dívidas. Pega um papel, pega uma planilha eletrônica e lista em ordem de prioridade em termos de custos, as mais caras e as mais baratas. Depois você vai tentar, para cada obrigação que você deve, por exemplo, para um banco, ir lá e tentar renegociar o que você deve. Pede um prazo maior, pede uma taxa menor de juros, você tentar ter uma folga para você pagar. Ao mesmo tempo, eu tenho que verificar por que você começou a dever tanto. Então, foi uma situação momentânea, você perdeu o emprego, não conseguiu pagar suas contas, alguém ficou doente, houve um gasto extraordinário que você não previa, resolve isso e continua a vida. Se é uma questão mais contundente, você invariavelmente sempre gasta mais do que você ganha, temos um outro problema. Então você tem que listar tudo que você gasta mensalmente e tentar verificar o que você pode cortar até que a sua receita seja maior que os seus gastos. Feito isso, você consegue ter uma folga no mês, devagar, com calma, para você começar a pagar o que você deve. Paga o que você deve em ordem de custos, para você não gastar tanto assim com juros. Entenda que o gasto que você paga para o banco de juros no cartão, por exemplo, está na ordem de 300% ao ano. Cheque especial não é longe disso, você gasta muito com juros. Então, é um processo. Depois que você resolveu essas questões, você vai começar a tentar não dever de novo. Então, que é a conscientização do que você pode e você deve viver com uma vida um pouco mais tranquila em termos assim, olha, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Sim. Ou você ganha mais para manter o seu padrão atual de gastos, ou você gasta menos. Não dá para você pensar numa família que consiga viver bem ganhando menos do que gasta. Então é um processo de conscientização coletiva
um passo a passo para que você entenda o perfil dos seus gastos e tente reduzi-los, ou você vai tentar ganhar mais. Nós estamos falando sobre educação financeira. Vá prestando atenção, você vai entrando em contato conosco também aqui na Rádio Colmeia. Esse tema é importantíssimo. Professor, muitas das nossas ouvintes são mães, avós, são chefes de família, aposentadas, pensionistas, pessoas que agora, na crise, acabam sustentando filhos, netos. Como falar de educação financeira para famílias com esse perfil? Bom, o primeiro passo é você ter a consciência que essa ação é importante. Então, todos devem entender e praticar um pouco da educação financeira, que vai dar uma vida para todo mundo um pouco mais tranquilo. Você não vai ficar rico do dia para a noite, mas vai pelo menos dormir tranquilo, sabendo que você não deve tanto e, se deve, consegue pagar todas as suas contas no prazo. Então, as contas cotidianas, conta de luz, alimentação, mercado e as contas esporádicas. Mas qual seria um primeiro passo? Você pode pegar uma caderneta, papel, ou até quem é mais tecnológico, o Excel, e começar a listar tudo que você gasta no mês, conta por conta. Ou você pega um aplicativo do celular, que é a mesma coisa. Tudo que você gasta, mesmo os gastos mais curtos, menores, você vai anotar para que você possa fazer depois de um tempo uma avaliação. Muitos se assustam quando começa a contar o quanto gasta por mês no fim de um período. Ah, mas eu gastei tudo isso neste item. Então você começa a perceber onde você gasta mais e o que pode eventualmente ser cortado, o que não é essencial para você viver, especialmente em tempos de crise. Então nós temos uma crise muito contundente hoje. Muitos de nós perderam parte da renda, outros a renda inteira. Então, assim, quem tem a lição de casa feita, quem consegue entender os seus ganhos, os seus gastos, tem sempre um mês superavitário e tem pronto uma reserva financeira boa, mesmo que perca o emprego, vai conseguir passar por um tempo sem grandes percalços, porque você vai ter onde tirar o seu dinheiro, vai conseguir pagar as suas contas nesse tempo um pouco mais complicado. Então, feito o passo 1, entender as suas despesas, ter uma reserva financeira pronta, você pode pensar num passo 2, que é fazer algum sentido para o seu dinheiro que sobrou, que é pensar em algum tipo de investimento. Aí você tem desde os produtos mais simples, como a poupança, todo mundo pode fazer, todo banco tem, ou cooperativa de crédito, não tem um valor mínimo alto, não paga imposto de renda, você pode sacar quando você quiser. Até produtos um pouco mais elaborados, que você tem a tentativa de ganhar um pouco mais que a poupança, de repente ganhar um pouco mais que a inflação, preservar o poder de compra do seu dinheiro, mas sabendo que você, ao adquirir um produto um pouco mais sofisticado, já entra num patamar de risco um pouco maior, você pode perder o que você investiu, vai ter que pagar alguma taxa ou outra em termos de imposto, mas também pode ganhar muito mais se a ação que você comprou, por exemplo, for uma ação que se valorizou ao longo do tempo. Então, esse estudo final é um pouco mais complicado, que você vai ter que entender, ou sozinho ou com a ajuda de alguém, onde que você pode investir o seu dinheiro, observando taxas, perfil de risco e características de cada tipo de produto. Todo o papel que você investe é bom, desde que você entenda como é que ele funciona, quais são os seus riscos e qual é o seu potencial de ganho. 9h09, nós temos mais um minuto de conversa, enquanto nós estamos falando sobre educação financeira, tem muita gente participando, eu queria pelo menos ouvir um ouvinte fazendo a pergunta aqui para o professor. Vamos lá, oi, bom dia. Rafael, eu queria fazer uma pergunta para esse educador financeiro aí, professor. Meu esposo ganha 2.200, nós somos em 5 na família. Só que a gente não consigo guardar um centavo por mês, Rafael. E todo mês a gente está em dívida mais, cada mês mais enrolando de dívida. Não estão conseguindo pagar as dívidas, tá virando, muito. Queria saber como é que eu devo fazer para poder colocar em dias as dívidas que a gente já está no SPC, no Serasa. Queria saber como é que a gente deve está fazendo para poder quitar as dívidas. Foi bom que enquanto a sua pergunta chegava, o professor já dava essas orientações. Tudo aquilo que foi colocado, é importante que essa nossa amiga possa aí se organizar, né, professor? Sim, acho que o primeiro passo para quem tem muita dívida é você começar a listar o que você deve, como eu já falei. Então, ver
tudo que você deve, para quem você deve, e vai tentar, sem muita vergonha, renegociar. Não renegocie um prazo maior, renegocie um perdão de um pedaço que ele cobrou para você de juros e tente parcelar com o mínimo de taxa possível. Esse é um primeiro passo. O segundo passo é entender por que você deve. Qual é o seu perfil em termos de retorno, em termos de renda. Você tem um perfil de contas maior do que você ganha, então você não consegue sobreviver por muito tempo. Ou você tenta ganhar mais, ou vai ter que tentar cortar algum tipo de gasto. Então, acho que não tem muito de onde correr ou fugir dessa perspectiva. Ninguém consegue sobreviver ganhando menos do que gasta. Então, eu posso resumir isso em 2 passos. Renegocia tudo que você deve, coloca no papel e vai de porta em porta, se é no banco, se é no SPC, se é em alguma loja, para tentar, olha, eu devo, quero pagar, mas preciso de uma condição um pouco melhor. E, ao mesmo tempo, tenta atacar a outra ponta, que é a ponta da receita. Então, é possível ganhar um pouco mais? De repente, ter uma outra fonte ativa de renda? Alguma coisa que você consegue fazer na sua casa? De repente, fazer uma venda de um produto, um bolo, um doce, e tentar aumentar a renda familiar para tentar conviver melhor com renda e dívida. Este é o professor Ricardo Dantas Lopes, coordenador dos cursos de gestão da Uningá, falando aqui ao vivo na Colmeia FM sobre educação financeira. Professor, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho. Obrigado, agradeço o convite, estou à disposição para resolver qualquer problema de educação financeira dos nossos ouvintes aqui. Conheça mais sobre os cursos da Uningá através do site uningá.br, uningá.br.